Mateus capítulo 10, eu quero ler somente o verso 21 e 22, só para dar sentido ao que nós vamos ministrar nessa noite. Nós estamos ministrando sobre como levantar uma geração forte na fé em Jesus. E nós estamos percorrendo as orientações que Jesus deu aos discípulos na caminhada. Eles iriam pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho, quais eram os cuidados que eles tinham que ter e os alertas que Jesus deu a eles. E um deles é que Jesus falou que eles enfrentariam muita dificuldade em meio aos familiares por causa da fé. E eu quero ler, depois eu vou orar. Versículo 21, capítulo 10 de Mateus, versículo 21 e 22. É o mesmo texto que eu li na última pregação. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. E os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repita comigo aí o verso 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe com o entendimento da Tua Palavra, de forma que possamos, ao entender a Tua Palavra, aplicar em nossos corações, na nossa vida e para a glória do Teu nome, vivermos as promessas do Senhor. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero aqui pegar o gancho desse texto, que é o entendimento dele no Novo Testamento, recapitulando com você. Quando uma pessoa se converte e ela obedece genuinamente à fé, na época em que Mateus escreveu, o ambiente da igreja era de perseguição. A igreja já havia começado a morrer pela fé em Jesus, por causa da fé em Jesus. E isso já havia se cumprido. Essa fala foi dita para os discípulos, e ela se refere ao momento em que as pessoas que faziam parte do judaísmo ou estavam em um contexto religioso muito forte de idolatria, elas se convertiam e agora eles eram entregues pelos familiares. Os familiares não aceitavam a fé. Para os irmãos terem uma ideia, o próprio Paulo orienta na carta aos Coríntios, ele falando sobre o casamento, que aquele que consente em permanecer com a pessoa crente, assim deve permanecer casado. E isso por quê? Porque baseado na conversão a Jesus, havia a possibilidade das pessoas serem repudiadas pelo esposo, por causa da fé em Jesus. Então, essa realidade que Jesus está dizendo aqui, e que para nós precisa ser bem interpretada, não é? Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai aos filhos. Esse entregar à morte é porque estava identificando, olha, ele é convertido à fé. E a rebelião dos filhos para com os pais por causa da fé. E aí o verso 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O entendimento aqui de salvo é a promessa de que vencerá no final. E esse vencer não é aquilo que nós estamos acostumados a esperar, que é sempre um escape, não é? Existem, por exemplo, doutrinas, é chamada doutrina uma doutrina que diz que o crente será infalível, não é? Esqueci agora, deu branco dessa doutrina. O Alan quiser me ajudar, fique à vontade. E é que, por exemplo, o crente vai ter dinheiro, nunca vai ter pobreza. Esqueci, falhou aqui a fala, né? A irmã Vanderleia também, algum outro irmão, falhou completamente. É uma doutrina que diz que o crente não fica doente,
que o crente tende a ter o melhor dessa terra. Teologia da prosperidade, ô Senhor, deu branco. Então, a teologia da prosperidade, ela declara isso. Existem igrejas que têm a sua doutrina firmada nesse pensamento. Eu me recordo de uma das pessoas que ainda está viva, inclusive, né? ainda habita conosco na igreja, na sua denominação específica. A pessoa prega exatamente isso. O crente, se ele ficar doente, ele vai ser curado. Se ele crê, ele terá o melhor dessa terra, absolutamente. E isso não é compatível com a realidade bíblica. Porque o próprio Paulo permaneceu enfermo. E ele precisou, o próprio Timóteo teve que utilizar, pela orientação de Paulo, ele teve que utilizar de determinadas orientações que Paulo deu por causa da enfermidade que ele tinha no estômago. Então, não existe absolutamente uma infalibilidade para a vida no padrão do homem. No padrão de Deus, o que é infalível é que ninguém vai poder arrancar de você a vida eterna. Isso é infalível. Ou seja, você pode ser lançado na cova dos leões, mas aquela vitória, sua morte, na visão de quem o lançou, na verdade, perdeu quem lançou você. E quem ganhou é o crente que permaneceu firme ao ponto de ser lançado. E após a sua morte foi recebido na glória. É essa perseverança na fé que é infalível. A certeza de que vamos habitar para sempre com Deus. E os altos e baixos fazem parte da vida do ser humano e também da fé cristã. Um fato completamente perceptível de todos nós, claro para todos nós, é a situação de Jó. Muito bem, então, como identificar que eu preciso me fortalecer para suportar a realidade? Qual é a realidade, irmãos? O crente vai passar dificuldade. Essa é a realidade. Entenda bem, existem igrejas que têm essa doutrina e essas igrejas, na sua maioria, estão cheias. Porque essa mensagem é a mensagem que as pessoas querem ouvir e que perseveram para ouvir, e elas se esforçam para permanecer sob o vislumbre desse acontecimento. Só que isso, irmãos, gera frustração futura, porque ninguém poderá manter algo que o próprio Deus não disse. O próprio Deus não assinará embaixo de algo que Ele não falou. Aliás, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Você vai estudar o texto, você vai descobrir que a aflição ali é o desespero da vida. A pessoa chega ao ponto de desesperar. Lembrando que esse desesperar é muito simples de entender. Só basta você olhar para Jesus nos momentos anteriores à crucificação, na oração no jardim de Getsêmani. Jesus foi espremido como as azeitonas. Como assim? A pressão espiritual sobre ele foi tamanha que ele chegou a transpirar sangue. Transpirou gotas de sangue. Me recordo quando eu ouvi uma primeira vez um comentário de um médico a respeito. O médico relatava que procurou estudar sobre o assunto. Ele disse que era possível isso acontecer, dado uma situação emocional extrema, mas não havia nenhum registro de ninguém jamais tivesse transpirado sangue. Mas ele disse que é possível acontecer, ainda que não há registro. Para mim, a palavra dele foi extremamente orientativa, que elucidou claramente um fato.
realmente ninguém poderia sofrer a pressão que ele sofreu. Qual era a pressão? De salvar a todos, de salvar os homens e enfrentar as trevas e enfrentar a morte. Pressão total, total. Então, quando nós olhamos para as suas palavras, Senhor, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o texto bíblico revela que Jesus passou angústia, ele passou dor, e o próprio Deus também. Você sabia? O próprio Deus sabe o que é a perda. Aonde está escrito isso? Quando Jesus profere a palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Aquela fala é o único momento que Jesus ficou desconectado do Pai. Por quê? Porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. Ele ali estava cumprindo o ato do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense em algo semelhante a Abraão levando seu filho para ser imolado. Pois é, o cordeiro foi perguntado pelo filho de Abraão: Pai, eis aqui o fogo, eis aqui o cutelo, eis aqui o ambiente para o sacrifício, mas aonde está o sacrifício? Não havia, era ele. Então, quando João Batista proferiu, olhando Jesus passar, ele proferiu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma linguagem de sacrifício. Entenda, quando você, no Antigo Testamento, se você fosse levar o sacrifício, aquele cordeiro que você está levando, levaria o seu nome. Este é o cordeiro do Renato. Este é o cordeiro do Genivaldo. Este é o cordeiro, e aí viria o nome. Quando João Batista proferiu: eis o Cordeiro de Deus. Visualize Deus conduzindo o seu filho para o sacrifício. Então, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? A conexão espiritual nunca havia sido quebrada. Quero lembrar que Jesus estava antes da criação do mundo. Ele habitava com Deus e ele era Deus, segundo o texto de João capítulo 1. E tudo que foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido. E há uma primeira desconexão. Imagine, ele foi desconectado, o vazio da presença de Deus, da falta, da ausência foi sentido pela primeira vez. Aqui, meus irmãos, nós temos uma palavra para levantar a pessoa da depressão. Por quê? Você tem nessa passagem bíblica uma orientação para você. Se você está em profunda angústia, tristeza, saiba, a presença de Deus coloca você no eixo. Vamos imaginar o contrário. Como é que era o contrário? Antes daquele momento que os nossos pecados vieram sobre Jesus, antes daquele momento, Jesus estava pleno. Foi necessária a desconexão, e essa desconexão gerou um vazio. A pessoa em depressão, ela sente um vazio. Então, você que está passando, conhece alguém que está passando por esse vazio que gera você perder o sentido das coisas, deixar de ter sentido as coisas e o ânimo para as coisas. O caminho é Jesus, para encontrar com Deus e andar com Deus, e a presença de Deus
trará o sentido para a sua vida e o amparo. O amparo, eu estou usando aí as palavras de Jesus. Por que me desamparaste? A falta da presença de Deus é como se houvesse um total abandono. Portanto, a presença de Deus é o que restabelece. Eu pretendo dar uma palavra na reunião do Ministério Kids, né? Em breve eles vão marcar a data. E eu já afirmei que eu pretendo falar sobre como renovar as forças. Eu estou adiantando para você. A renovação das forças não passa por um dia inteiro dormindo, ainda que seja muito bom. Você está muito cansado. Se você trabalhou bastante, é bom você separar um momento para descansar. Não estou dizendo que não é para fazer isso. Mas o que renova o ser humano, e principalmente nas coisas de Deus, é a presença de Deus. Portanto, você precisa ser renovado, e quando a presença de Deus vem, renova, ampara, restabelece, aviva o foco das coisas que o próprio Deus estabeleceu. E então as suas forças são renovadas. Lembra quando você foi dormir e acordou cansado? Isso tem uma série de explicações, mas uma delas é que você não soltou os problemas e continua preocupado com eles, como se você estivesse desamparado. E aí o corpo responde a isso. Então, organize na sua mente, no seu coração, que a sua vida pertence a Deus, que o seu futuro está nas mãos de Deus e que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida e você vai perseverar até o fim e você será salvo. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, há sofrimento, e eu quero continuar com você nesses 15 minutos que me restam. Eu quero convidar você a observar que um dos maiores homens de Deus da Escritura, chama-se José, ele sofreu angústia. E eu gostaria de ler com você, vamos abrir aí em Gênesis. Gênesis, no capítulo 40. Gênesis, capítulo 40, a partir do capítulo 40, permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Antes, deixa eu recapitular um pouco com você. José recebeu 2 sonhos, está no capítulo 37, nós não vamos ler, mas está lá no capítulo 37, ele recebe 2 sonhos, esses 2 sonhos se cumpriram. Eles se cumpriram no capítulo 42, no capítulo 37, os sonhos acontecem, ele conta os sonhos para os seus irmãos. O primeiro sonho, seus irmãos se prostrariam diante deles. No segundo sonho, agora não era só seus irmãos, eram seus pais também. Eles se prostrariam diante dele também. E o primeiro sonho se cumpre no capítulo 42, do verso 1 até o verso 6. Você vai encontrar, e aí é bem melhor ler até para o versículo 9, pelo menos. Os irmãos vêm comprar comida no Egito. Para aqueles que não conhecem, vamos recapitular a história rapidamente. Deus iria trazer uma fome sobre a terra, uma seca que duraria 7 anos. Mas primeiro haveria 7 anos de fartura. E Deus iria colocar à frente dessa causa para administrar tudo isso o seu servo José, filho de Jacó, filho de Israel. Porém, como que Deus iria colocá-lo? Eu citei aqui na última vez que falávamos que seria impossível, lembra, irmãos? Impossível ele parar no Egito e governar o Egito. Seria impossível governar sobre sua família, porque existia uma ordem da hierarquia. Primeiro o filho mais velho, depois o mais velho, e aí segue-se, e José seria o último. Depois dele ainda tinha Benjamim. Então ele nunca lideraria a família, pela lógica. A família total, que trabalhava em conjunto. O texto da palavra vai dizer que ele então é vendido. Ele é vendido. E ele vai parar no Egito como escravo.
Lá ele é acusado de adultério e ele é preso. Lá na prisão ele interpreta os sonhos de dois funcionários de Faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor. O padeiro principal e o copeiro principal. Então, naquele momento ele interpreta os sonhos, o resultado dos sonhos é que um ia ser restaurado ao trabalho, o copeiro Mor seria restaurado ao trabalho, ele voltaria a oferecer a taça de vinho ao faraó. Primeiro ele teria que beber da taça e depois ele entregava a faraó. O copeiro Mor fazia isso. O padeiro Mor, a revelação é que ele seria morto ao terceiro dia. Mas ele pede àquele homem que se lembrasse dele. Por gentileza, abra sua Bíblia aí no capítulo 42. Não, aliás, é o capítulo... Deixa eu me situar aqui, que eu estou com tanto texto para ler. Capítulo 40, isso mesmo. Nós vamos ler o versículo 14. Ele acaba de interpretar o sonho dos dois, do copeiro Mor e do padeiro Mor, e ele diz para o copeiro Mor o seguinte, verso 14: lembra-te, porém, de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão, pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Lá na frente, versículo 22. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Veja, ele é usado por Deus na prisão para aqueles dois homens. Ele é usado por Deus ali. O homem é restaurado, se cumpre a palavra, mas ele esquece de José. Então, veja como José estava pedindo socorro, mas ele é esquecido. Muito bem, agora, observe comigo aí, a história segue, capítulo 41, o título aí é o quê? José interpreta os sonhos de Faraó. Faraó tem um sonho, ele não sabe o que significa, e então o copeiro Mor, ele se lembra de José, ninguém consegue interpretar o sonho, e ele se lembra de José. José então é chamado, e ele vem até a casa de Faraó, interpreta o sonho, e ele é posto para administrar tudo aquilo que ele mesmo interpretou, que seria 7 anos de fartura, e ele diz assim, olha, escolhe, pois, administrador, para administrar todos os bens, toda a terra do Egito, pois virão 7 anos de fartura e 7 anos de seca, de fome. Então, Faraó diz então como que o que ele faria se não colocar este homem que tem o espírito dos deuses na linguagem de Faraó. E ele é posto então para governar. Ele também escolhe uma esposa para José. E José tem filhos. Veja bem como José sofreu angústia. Verso 50, capítulo 41, verso 50. Antes de chegar o ano da fome, todos estão comigo? Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu o nome, que lhe deu Manassés, lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O que ele está dizendo aqui? Eu sofri bastante com a casa de meu pai, porque foi os meus irmãos que me venderam, mas eu estou tão feliz com o nascimento desse menino, que eu declaro isso, eu estou curado, sarado de toda a dor que eu passei. Qual foi a dor? A casa de meu pai e todo o meu trabalho. Trabalho aonde?
escravo na casa de Potifar e preso na cadeia. Lá ele era responsável depois, foi posto para ficar responsável pela cadeia depois. E aí vem o segundo nascimento, verso 52. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Note aí que ele declara que ele foi afligido na terra do Egito. E ele põe o nome do filho, que era muito comum, o nome do filho ser relacionado a algum acontecimento. Ele estava muito feliz de ter esses dois filhos, e ele estava agora dizendo que a tristeza dele se encerrou completamente, a angústia, a aflição. Então José, essa pessoa tão abençoada, igual a todo e qualquer outro, sofria com o que estava vivendo. Qual o erro aqui, irmãos? Nós olharmos para ele como uma pessoa superpoderosa. E a Bíblia não diz isso, ele sofria também aflição. Vamos observar o último texto. Logo aí no capítulo 42, os irmãos de José descem ao Egito. E é o texto que fala do cumprimento do sonho, né? O capítulo 42, a partir do versículo 1 até o verso 9, basicamente, os irmãos de José se prostram diante dele, não o reconhecem e se prostram. Ele começa a apertar os irmãos. Os irmãos são presos por ele, ficam 3 dias presos e eles ficam angustiados. E eles começam a falar como que aquilo está acontecendo por causa de alguma situação que eles fizeram. Note aí o capítulo 42, o versículo é o versículo 21. Capítulo 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros, eles estavam presos e eles conversavam entre eles. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados com respeito a nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, mas nós não o atendemos. E por isso, é por isso que vem sobre nós esta angústia. Entenda, eles estavam crendo naquilo que aconteceu com Caim. Caim matou Abel. E aquilo foi propagado pelas gerações. Caim foi punido por Deus com sofrimento. Qual era o sofrimento de Caim? Aonde ele chegasse, a morte o perseguiria. Mas era que tipo de morte? A terra não daria o seu fruto. Ele não teria o fruto da terra, ele seria peregrino. Ele chegaria num lugar, imagine bem aí, ó. Caim chegou, plantou alguma coisa e aquilo não nasceu. Ou então, a Bíblia não fala isso, mas imagine, de repente, se tiver acontecido algo semelhante ao quando Jesus mandou a uma determinada planta que ela não desse mais nenhum fruto, e ela secou depois daquela fala. Imagine se foi assim, a Bíblia não fala, estou só supondo. Não vem o caso aqui se foi ou não, eu só estou tentando reproduzir o ambiente da terra não dar o seu fruto. Então ele tinha que ser um peregrino, aquilo tinha uma função pedagógica. Deus estava ensinando a todas as pessoas: não mate uma outra pessoa, quanto mais ainda a sua família, porque isso vai vir sobre você. Então, como José, na visão dos seus irmãos, podia estar morto, ainda que eles o venderam, não o mataram, quiseram matar, mas não executaram o irmão, mas o venderam como escravo. A vida de um escravo era uma vida curta. Então, eles estavam se portando como alguém que estava agora sofrendo pelas mazelas que haviam feito. Note, o texto traz que no momento em que eles estavam fazendo mal ao irmão, lembra como é que aconteceu? O texto bíblico diz que Rubem se aproxima e vê o menino lançado em uma cisterna. Nessa cisterna não havia água, era um poço fundo. Lançaram ele lá dentro.
e ele intervém pelo irmão, ninguém obedece. Rúben não tinha autoridade com os irmãos porque tinha problemas morais, e ele não tinha autoridade. E então, quando ele se aproxima pela segunda vez, eles já tinham vendido o irmão. O texto da palavra se refere a esse episódio. Eles conversando entre eles, eles não sabiam que José entendia o que eles falavam, e eles citam a pessoa de José. Em verdade, somos culpados com respeito ao nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma. Meus irmãos, que cena de aflição deve ter sido. Então eu estou relatando aqui, se você pensava que José era uma pessoa que não sentia dor, que não se afligia, você está errado. Ele sofreu igual qualquer outra pessoa, mas diferente da maioria, vamos dizer assim, se tratando de seus irmãos principalmente, ele permaneceu firme em Deus. Vamos organizar algo aqui, irmãos. Deus governa todas as coisas, e Ele sabe o que está fazendo. Deus tinha um objetivo, Ele tinha que levar José para o Egito. O que foi que Deus fez? Usou o coração inadequado dos irmãos de José para conduzir José para lá. Como assim? Deus utiliza do mal, do mal eu estou falando da conduta das pessoas, e Ele conduz a história. Os irmãos venderam José. José vai parar no Egito, e ele prospera sendo escravo. Tudo que ele punha a mão na casa de Potifar prosperou. E ele passou de um simples escravo para mordomo da casa. Foi maltratado pela esposa de Potifar, foi oprimido pela mentira da esposa de Potifar, o acusou de adultério, de tentar forçá-la, o acusou de crime, na verdade. E então ele é preso, mas ele permanece com Deus. Entenda, sempre existirão pessoas contrárias ao projeto de Deus, mas elas não podem determinar o projeto de Deus na sua vida. Como assim? Você permanece ou não baseado nas pessoas. José sabia separar que a maldade do homem não tinha nada a ver com a bondade de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos permanecer com Deus independente das mazelas dos homens. Meus irmãos, eu ainda não encontrei uma pessoa desviada, se encontrei foram poucas, e eu não me lembro, que não tinha uma história de um mau testemunho de alguém que causou ela ficar afastada. Eu me lembro de uma pessoa que estava morando na rua, e ele disse: olha, eu frequentava a vigília, e lá o pessoal era usado em profecia, mas nunca se cumpria. Ele ficou aborrecido que aquilo não era de Deus, e ele recebia todo tipo de promessa, e aquilo não se cumpriu. Então ele largou tudo e ficou ali chateado com aquelas coisas todas. E aí foi terminar onde, irmãos? O buraco pode ser mais fundo e mais fundo, e até que ele estava já morando na rua e drogado. Então as pessoas, na sua grande maioria, elas atribuem a maldade do homem à ausência de Deus. Ah, mas onde é que estava Deus quando o meu familiar morreu, né? Eu já ouvi essas histórias. Alguém perguntando para um pregador, de pastor, onde é que estava Deus quando os judeus, né? Lá no holocausto judeu, né, irmãos? Que coisa horrível foi aquilo. E as pessoas tentando atribuir aquilo à ausência de Deus, ou seja, Deus deixou aquilo tudo acontecer como se Deus fosse um homem mau.
E nós precisamos ter essa distinção. Deus é Deus e não há nada que Ele faça que é inadequado. Quando passar pela sua cabeça que você está sozinho e que você está desamparado, você tem que romper com isso logo. E aí, para encerrar, eu quero que você observe o capítulo 40, logo mais à frente aí, Jacó desce ao Egito, capítulo 46. A história se dá, passa, José governa, o Egito fica próspero e o texto bíblico diz, antes de ler o capítulo 46, vamos ler o capítulo 45, verso 5. José dá-se a conhecer aos seus irmãos e no verso 5 diz assim, ó: agora, porém, não vos entristeçais. Todos estão comigo aí, verso 5? Vamos ler aqui na tela junto. Agora, pois, não fiqueis tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Entenda aí, ó, esse texto, pode deixar aí. Foi para a preservação da vida. Agora eu vou resumir, eu vou continuar isso nas próximas mensagens. Entenda aqui, ó. Desceram ao Egito total de 70 pessoas. A família de Jacó era um total de 70 pessoas. Desceram ao Egito por causa da falta de comida em sua terra. Eles foram recebidos, eu não vou ler o capítulo 46, vou narrar. Eles foram recebidos no Egito por Faraó. Faraó os recebeu na sala real. Jacó abençoa Faraó. Faraó abençoou José no sentido de ter dado a ele terras. Eles receberam, a família de José, na pessoa do seu pai, recebeu a terra de pastagens, chamada terra de Gósen. Era a melhor terra para criar animais, foi dada a eles. Lembrando, a terra já estava há 2 anos com a seca. 2 anos. As pessoas já estavam encerrando seus recursos. E mesmo nesse momento de aflição das nações, a família de Israel estava sendo amparada. O capítulo 46 vai declarar que ele é recebido por Faraó. O capítulo 47, aliás, é a chegada do pai de José. Capítulo 47, correção. E aí, nesse texto, o capítulo todo, você vai encontrar isso. José alimenta eles de pão e cereais. Da porção de José, ele dá aos seus familiares. Ou seja, a família de José estava toda amparada, porque era a família do governador. E eles não só fazem isso, mas permanecem com seus rebanhos e recebem terras boas para os pastos, para os animais, para os rebanhos. Em outras palavras, por que que aqui há um livramento sobre a família de José e sobre a família que Deus tinha aliança em Abraão? Se você observar o texto, você vai descobrir no capítulo anterior, no capítulo anterior você vai encontrar que a fome aperta e as pessoas, capítulo 47, a partir do verso 13, a fome aperta, as pessoas vendem as suas propriedades para o Egito, porque o dinheiro já tinha acabado. E aí elas já não têm mais nada, agora elas vendem a si mesmas por comida. E elas fizeram uma aliança. José não fez do jeito que elas queriam. José fez um negócio com eles, onde eles iam entregar uma parte, iam trabalhar na terra, iam entregar uma parte maior do que era o habitual, mas eles permaneceriam com a dignidade financeira suficiente para sobreviver aquele período. Termina o período da fome. O Egito é a nação mais poderosa de todas as nações.
E nessa situação de vender a si mesmos, de vender tudo o que tinha, estaria quem? Estaria a família de Israel. Agora preste atenção, tem um fato aqui muito forte para nós. Por isso que eu quero só dar uma pequena introdução sobre essa parte aqui, antes de encerrar. Deus tinha feito aliança com a família de Abraão. A condição que eles ficariam submetidos não ia combinar com a realidade de alguém aliançado com Deus no nível de que Abraão foi aliançado. Então Deus pega o familiar de Jacó, o filho, coloca no topo. Pastor, não era melhor ele não ter trazido a fome? Irmãos, a terra vai passar pelos altos e baixos, sejamos servos do Deus Altíssimo ou não. Deus nos fará transpor tudo isso. Nós só precisamos entender os processos de Deus. Você é aliançado, meu irmão. O Senhor Deus te sustentará. No Antigo Testamento, sustento era algo material. No Novo Testamento, sustento é algo espiritual em abundância. A nossa vitória não constitui em ganhar rebanhos ou terras, mas em ganhar a vida eterna e a permanência nesse propósito. Então, o que é que nós estamos analisando aqui? Nós estamos pegando um fato do Antigo Testamento que se parece com o do Novo. Por que que José era odiado? Porque era fiel. Por que que a família de José se levantou contra ele? Porque ele era fiel, obediente a seu pai, fiel a Deus, e Deus tinha propósito na vida dele. E aí houve oposição de seus irmãos, que causou toda essa mazela. Mas no final, ele foi salvo. Ele perseverou até o fim. Então eu quero dizer para você, o que é que você vai fazer na sua vida? Você vai fazer uma análise sobre o seu coração. Como que você fica quando o homem mau se aproxima e lhe atinge? Qual a sua atitude para com Deus depois de sofrer algum dano do homem mau? O que é que você pensa quando a dor é intensa? E você fazendo essa análise, você vai buscar ao Senhor para que o Senhor venha suprir a sua vida com fortaleza. Alguns, meus irmãos, precisam somente aprender sobre doutrina para entender. Espera aí, tudo isso aqui eu já entendi. Vou dar um conselho para você. Comece hoje a ler a vida de José. Leia a partir do capítulo 37 e vá lendo até o final da história. E peça para Deus mostrar o seu coração. Por quê? Porque semelhante à perseguição da igreja, pessoas próximas poderão nos atingir. Poderão se levantar contra porque não entendem o Senhor. E você precisa se portar claramente como José se portou, sabendo separar o homem mau e o Senhor, que é acima de sombra de variação. Ele não tem nele falha alguma. E eu não vou largar o Senhor por nada. Em nada mudará a minha conduta. Em nada mudará o meu propósito para com Deus. A minha atitude para com o Senhor. Porque foi Ele e somente Ele que sabe a respeito do meu coração e da minha vida. E Ele que me salvou. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu gostaria que você, nessa reflexão, recebesse essa palavra e ficasse edificado para prosperar espiritualmente em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos misericórdia, te pedimos que o Senhor venha suprir os corações, e toda e qualquer pessoa que está aqui hoje, Senhor, e que não suporta, Senhor, certas situações comuns que vamos passar. Nós te pedimos, Pai, abençoe com fortalecimento. Abençoe, Senhor, com o entendimento de que o Senhor não tem sombra de variação, absolutamente não há falha no Senhor, e que a maldade do homem está sujeita,
nós estamos sujeitos a passar, Senhor, investimento da parte do homem mau. Senhor, nós te pedimos, fortaleça os nossos corações e move em nós, Senhor, a tua vontade, que nós possamos ser instrumentos do Senhor